thought we should talk. I don't know how to start. O tema do meu trabalho é o filme História de um Casamento, que conta a história de um casamento, como o próprio nome já diz. Mas o nome é um truque. Se você entrou desinformado, você acha que a história de um casamento é o quê? Uma história feliz, a história de um grande amor. Duas pessoas se conhecendo, se apaixonando e aí chegando ao ápice da convivência a dois, que é estar uma pessoa levantando da cama pra ir até a cozinha e a outra fala, pega uma água pra mim. E aí ela volta com um copo d'água pra você. Pra mim, casamento é isso. Ter alguém pra te buscar um copo d'água. O filme de fato começa com um ar de romance cotidiano. Nos primeiros minutos, a gente assiste os dois protagonistas, Charlie e Nicole, narrarem cenas do seu casamento contando o que amam um no outro. What I love about Nicole. She makes people feel comfortable about even embarrassing things. What I love about Charlie. Charlie is undaunted. E dá pra você ver o quanto eles se amam pelo quão generosos eles são com os elogios. Talvez até generosos demais. She's a great dancer. Por isso mesmo, me pareceu inacreditável que nenhuma das coisas que a Nicole ama sobre o Charlie ele ser extremamente gostoso. Ela lá falando que ele é bom pai, que bota o moleque pra dormir, umas coisas que não importa, aí ele aparece com um puta abração enorme na cena e ninguém fala nada. Ela não fala nada. Ninguém reparou? Ninguém reparou. Não é realista. Pra mim, o diretor quis foi evitar a polêmica que é o paradoxo da beleza do Adam Driver. Um homem que a sociedade não consegue decidir se é feio. Ele é aquele vestido dourado ou azul, sabe? Se o vestido fosse um rosto humano. Eu, inclusive, já dissertei anteriormente sobre esse assunto no meu artigo Bonito ou Não? Adam Driver e a beleza de Schrödinger. Então tem esse momento inicial de ternura, de afeto, mas aí o tempo fecha pro lado dos dois. Isso porque o filme é a história de um casamento no mesmo sentido que a gente tem aula de história da Revolução Francesa na escola. Não é uma coisa que ainda tá acontecendo. É uma história do que já acabou, uma espécie de autópsia. Só que a autópsia de um casamento não é um título assim tão atraente pra um filme, né? E todo artista é de certa forma um publicitário da sua obra. Então o nome ficou história mesmo. E a história desse casamento, a relação desse casal, a gente começa a conhecer a partir do fim, que é o processo do divórcio. My husband knew her for years. Almost ex-husband. Oh, what's the opposite of fiancé? Isso não vai surpreender quem já conhece o diretor, roteirista e mente por trás do filme, Noah Baumbach. Os pais do Noah se divorciaram quando ele era criança, nos anos 80. E em vez de superar e seguir em frente, ele fez o que qualquer grande artista faria, que é pegar esse trauma e construir uma carreira em cima. A arte é isso, é você pegar um problema seu e estender por 40 anos. Claro que o gênero de filmes sobre pais divorciados não começou com o Noah. Ele começou em 1998 com o filme Operação Cupido. Mas é nesse gênero que o diretor brilha, porque ele constrói casais de verdade nos mínimos detalhes, com o trompete que é dado de presente, o surto jogando banco imobiliário. E aí ele pega essas duas pessoas reais e destrói elas por dentro. Essa destruição começa como uma destruição indireta, à distância. Porque eles lavam essa roupa suja do casamento através dos advogados, que estão ali justamente para piorar a situação. Que é a função do advogado, arrumar problema pros outros. Vai a Nicole falar com a advogada dela, e o Charlie fala com o advogado dele, a advogada da Nicole fala com o advogado do Charlie. Fica nesse telefone sem fio, só falando de desgraça, só coisa ruim, gastando uma fortuna pra não resolver nada. Chega a ser engraçado uma atriz e um diretor ali, sentados no tribunal, assistindo esses dois reencenarem o conflito deles. Mas o negócio sai tanto de proporção que os dois finalmente resolvem sentar juntos, sozinhos, numa casa sem mobília, que é pra não distrair da briga, e mandar real um pro outro. E aí o pau come mesmo. Uma gritaria aquela cena. Tava assistindo um filme com um gato no meu colo, o gato foi embora. Não recomendo esse filme pra quem é dono de gato. Por que eles estão gritando tanto um com o outro? Porque o processo de separação é doloroso, mas não no sentido deles estarem se separando judicialmente. O problema é que eles trabalham juntos, ele como diretor e ela como atriz, nas mesmas peças. Então, ao longo do casamento, as obras dos dois se entrelaçam e viram uma obra só. E as vozes dos dois se confundem dentro dessa obra e viram uma voz só. Tudo que eles criam e pensam se mistura, eles se misturam, se perdem um dentro do outro. E aí eles não sabem mais quem são. História de um casamento é a história de como duas pessoas se tornaram uma só, mas no pior sentido possível. Dá pra você ver isso muito bem na primeira vez que ele visita ela na Califórnia, que ele fala lá do prêmio que ele ganhou, da produção que ele tá montando, e não pergunta nada do trabalho dela, não tá nem aí. Porque pra ele, o que ele tá falando dele mesmo, ele tá falando dos dois. Ela faz parte dele, como se ela fosse só um ingrediente, a
carne moída da bolonhesa que ele é. Tem até uma cena em que ela comenta que quando percebeu isso, perguntou pro Charlie qual o número do telefone dela, e o Charlie não soube dizer. Que é quando você vê o peso da idade do roteirista, né? Cuja referência de apego emocional ainda é saber o número do telefone da pessoa. Então eles passam por todo esse processo de pegar a mistura do casamento e separar em duas pessoas distintas, que é um processo horrível, uma guerra. Mas depois de tanta gritaria deles dois e de terceiros, os ânimos se acalmam e a gente passa a uma nova emoção, que é o desgraçamento mental pela tristeza. A sequência final desse filme tá aí abrindo novas fronteiras do sofrimento no cinema. Tá o cara lendo a carta com o filho, a mãe olhando de longe, você assistindo chorando. Uma dinâmica que até então só acontecia em comercial de fim de ano. Muito bonito. Bonito o amor em geral, né? Mesmo quando ele não dá certo.